Meu próprio filho, um policial, me algemou no gramado da frente da minha casa. A esposa dele me deu um tapa tão forte que meus ouvidos zumbiram, depois gritou que eu tinha perdido o juízo. Eles disseram que eu era instável, que precisava de ajuda, que era um perigo para mim mesma. Os vizinhos ficaram paralisados, sem saber se acreditavam no que viam ou no que lhes era dito. Mas eu sabia a verdade. Eu paguei por aquela casa, tijolo por tijolo, ano após ano. E naquela noite, com a chuva encharcando minha blusa e o aço cortando meus pulsos, percebi que havia algo muito pior do que traição: o silêncio. Eles achavam que eu era impotente, mas não sabiam. Ajudei a escrever o mesmo sistema que tentaram usar contra mim. Comecei a evitar completamente o andar de cima. Eu sabia exatamente quais tábuas do assoalho rangiam perto do corredor. Sabia quanto tempo o micro-ondas apitava antes que Janelle surtasse e dissesse que eu estava fazendo aquilo de propósito. E eu sabia, sem sombra de dúvidas, que a mulher que um dia me chamou de mãe agora queria que eu desaparecesse. A casa agora parecia pertencer a outra pessoa. A mesma casa que comprei há 32 anos com pagamento dos meus turnos de trabalho noturno no centro de atendimento a emergências e recortando cupons só para pagar o aquecimento. Meu nome não estava mais no novo título de propriedade. Pedi para Troy adicionar seu nome quando eu estava passando por um momento difícil de saúde, 5 anos atrás. Era para ser temporário. Ele nunca colocou o meu nome de volta. O irônico é que eu ainda pagava os impostos e a maioria dos reparos. Eu até dei dinheiro para eles trocarem o telhado na primavera passada. Mas Janelle não me queria perto do sótão quando os trabalhadores vinham. Dizia que eu deixava as pessoas desconfortáveis. Na maioria das noites, eu ficava no meu quarto no andar de baixo. Tinha uma geladeira pequena, um fogão elétrico e uma poltrona reclinável. Troy costumava trazer meu prato de jantar. Hoje em dia, eles simplesmente deixam do lado de fora da porta, como se eu fosse uma paciente de casa de repouso. Eles começaram a chamar aquilo de lar em voz alta. Isso doeu mais do que eu esperava. Uma tarde, Janelle invadiu meu quarto sem bater. Disse que precisavam do espaço para seu novo escritório em casa e que faria mais sentido se eu ficasse na sala de estar ou procurasse uma daquelas instituições para idosos com uma comunidade agradável. Troy estava atrás dela, em silêncio, de braços cruzados. Ele não olhou nos meus olhos. Aquele silêncio doeu mais do que qualquer coisa que ela disse. Perguntei se tinha feito algo errado. Ela nem respondeu. Apenas disse: "Não é pessoal, Beverly. É só o tempo." Mas foi profundamente pessoal. Naquela noite, enquanto eu estava sentada sozinha ouvindo as risadas deles lá em cima, peguei a foto antiga de Troy quando ele recebeu o distintivo. Ele estava sorrindo, parado ao meu lado na escadaria da academia. Eu tinha sido tão orgulhosa, tão ingênua. Fico pensando, quando foi que meu filho parou de me ver como mãe e começou a me ver como um fardo? Eles não gritaram. Não bateram portas. Teria sido mais fácil. Eles desgastaram minha presença como se fosse poeira indesejada em uma prateleira. Uma borracha macia e constante. E ainda assim, parte de mim queria acreditar que Troy não falava sério, que talvez ele estivesse preso no meio, que não sabia como enfrentá-la. Mas algo em seus olhos naquele dia vazios, decididos, me disse que ele havia escolhido seu lado. Se você já se sentou em uma casa que construiu, cercado pela família que criou, e ainda se sentiu invisível, então você entende. Você entende o que significa perder seu lugar na sua própria casa e, pior, perceber que ninguém sente sua falta. Tudo começou com um café da manhã tranquilo e uma pilha de papéis na mesa da cozinha. Janelle já estava sentada lá, bem vestida, cabelo preso para trás, batendo uma caneta no balcão. Seu café mal havia sido tocado. Quando entrei, ela não olhou para cima. Troy estava perto da geladeira, de braços cruzados. Ele não disse bom dia. Apenas apontou para a cadeira em frente a ela, como se fosse um depoimento, não uma cozinha familiar. Sentei-me. Meu café já estava servido. Percebi isso de forma estranha, quase como se esperassem que eu entrasse. Janelle deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia um conjunto de documentos cuidadosamente organizados com abas amarelas marcando onde eu deveria assinar. Ela não deu uma longa explicação, apenas disse que isso tornaria as coisas mais simples, mais seguras, que se algo acontecesse comigo, Troy e ela não teriam que lidar com uma grande confusão legal para acessar a casa. Ela usou a palavra simplificação. Mantive minhas mãos cruzadas. Perguntei quem redigiu os documentos. Ela disse, uma amiga dela.
Direito imobiliário, acrescentou. Boa reputação. Ela usou aquele tom de novo, profissional, eficiente, controle mal disfarçado. Então, Troy falou. Disse que era apenas uma formalidade, que ainda éramos uma família, que eles me amavam. As palavras não combinavam com sua postura. Olhei para a primeira página. Dizia que eu estava transferindo a propriedade total da casa para Troy e Janelle como um presente conjunto com efeito imediato. Sem cláusulas, sem proteções, sem direitos de permanência. Perguntei, e se eu não assinar? Os lábios de Janelle se curvaram naquele sorriso que ela usava quando falava com corretores de imóveis. Disse que eu poderia ficar aqui o tempo que quisesse, mas que as coisas estavam ficando mais complicadas com impostos, seguro, responsabilidade civil. Aquela palavra de novo, responsabilidade civil. Troy não disse uma palavra. Eu disse a eles que precisava de tempo. O sorriso de Janelle congelou por um segundo, depois suavizou. Ela disse, claro, espere 1 ou 2 dias, mas as coisas estão caminhando e todos nós nos sentiríamos melhor com isso resolvido. Levei a pasta para o meu quarto como se pesasse 22,5 kg, sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para ela. Não fiquei surpresa. Eu já tinha previsto. Só não sabia que seria assim como ser despejada discretamente com uma caneta, em vez de um aviso. O resto do dia foi silencioso. Ninguém me trouxe o jantar. Não comi. Os papéis permaneceram intocados na minha mesa de cabeceira. Na manhã seguinte, Troy bateu à porta. Isso era incomum. Ele costumava entrar sem mais nem menos. Perguntou se eu tinha lido tudo. Eu disse que sim. Perguntou se eu estava pronta para assinar. Eu disse que não. Seu rosto não mudou. Ele apenas assentiu e disse, bem, avise-me. Naquela noite, a luz do corredor fora do meu quarto já estava desparafusada. Ouvi o rangido da escada do sótão subindo, o arrastar de caixas. A voz de Janelle, abafada, mas firme, reorganizando-se, recuperando-se, como se já estivessem se preparando para minha partida. Naquela noite, não dormi. A casa rangeu como se respirasse com dificuldade. Fiquei pensando como era estranho estar cercada pelos próprios móveis, pelas próprias cortinas, pelas próprias fotografias emolduradas, e ainda assim se sentir uma convidada como se minha presença fosse tolerada, não bem-vinda. Ninguém batia portas, ninguém levantava a voz, mas a mensagem era clara, queriam que eu saísse. Não no ano que vem, não no mês que vem em breve. 3 dias depois de me entregarem os documentos, entrei na sala e os encontrei parados perto da lareira, cochichando. Janelle segurava uma fita métrica. Troy segurava o telefone. Eles pararam de falar quando me viram. Ela sorriu rápido demais e disse que estavam pensando em reformar as paredes, talvez repintar, atualizar um pouco o espaço. Ela gesticulou em direção ao fundo da sala e mencionou a ideia de converter o andar de baixo em um estúdio para ela. Claro, algo sobre luz natural. Concordei. Então passei por eles e fiquei em frente à lareira. Lá, na prateleira onde eu sempre guardava a foto do meu falecido marido e dos nossos filhos quando eram pequenos, descobri que a moldura havia sido virada para baixo, de frente para o chão. Bem ao lado, havia uma foto nova de Janelle e Troy, abraçados em frente a uma placa de anúncio de imóvel novo. A foto tinha o logotipo da empresa, a imobiliária de Janelle. Naquela mesma noite, abri o armário de roupas de cama no corredor para pegar uma toalha limpa e algo me chamou a atenção. Metade das minhas caixas havia sumido. A prateleira de cima, onde eu guardava roupas velhas de inverno e álbuns de fotos, estava completamente vazia. Havia caixas de armazenamento que eu não reconheci, etiquetadas com a letra de Janelle, materiais de marketing, estoque do escritório. Eu não disse nada. Ainda não. Na manhã seguinte, Janelle me disse que tinha marcado uma consulta para mim em um condomínio residencial para idosos. Ela chamou de visita guiada. Disse que já tinha falado com alguém e que eles tinham um quarto disponível até o final do mês. Não foi uma sugestão. Seu tom de voz havia mudado. Perguntei por que ela achava isso necessário. Ela disse que estava pensando no conforto de todos, que a casa havia mudado, que seu trabalho exigia privacidade, que o bairro não era adequado para alguém da minha idade morando sozinho. Lembrei a ela que eu não estava sozinha. Esta era a minha casa. Ela me corrigiu. Disse que costumava ser. Troy interveio, com as mãos na cintura, e disse que não se tratava mais de propriedade. Tratava-se do que fazia sentido. Eles tinham planos. A casa precisava evoluir.
Eu fazia parte do passado. Ele não usou exatamente essa palavra, mas era isso que queria dizer, uma sombra do que costumava importar. Senti meus joelhos cederem, mas fiquei parada. Mais tarde naquele dia, caminhei pelo corredor em direção à sala dos fundos, onde havia guardado meus arquivos antigos em um armário trancado, coisas de quando trabalhei com políticas de emergência e serviços sociais. Manuais, guias de treinamento, anotações judiciais. O armário estava aberto. As pastas haviam sumido. Procurei no armário, na gaveta de baixo, até na caixa de sapatos onde guardava cópias das minhas cartas de aposentadoria. Vazia. Naquela noite, serviram um jantar sem dizer uma palavra. Frango assado, brócolis, arroz. O meu estava em um prato de papel colocado sobre uma mesa lateral com utensílios de plástico. Olhei para o outro lado da sala e vi que estavam comendo com pratos de cerâmica, copos de vidro e vinho. Era sutil, mas deliberado. Eu já sabia que eles não estavam esperando que eu assinasse. Estavam se preparando para o dia em que eu iria embora, quisesse eu ou não. E o que mais me quebrou foi a confiança silenciosa em suas ações. Como se acreditassem que poderiam me apagar sem levantar a voz. Apenas pequenos passos metódicos, redefinindo a casa, o espaço, a rotina, reescrevendo a história sem mim. Era uma tarde de domingo quando as coisas finalmente mudaram. Janelle me pediu para subir. Sua voz era uniforme, calma demais, como se tivesse ensaiado cada palavra. Quando cheguei ao topo da escada, notei que meus retratos emoldurados haviam sumido do corredor. Em seu lugar, havia novas telas de praias e slogans imobiliários. Parei. Ela notou. Ela me levou para o que costumava ser o quarto de hóspedes. A porta tinha sido pintada recentemente. Lá dentro, meu armário de costura havia sumido. A cama de solteiro tinha sido substituída por uma escrivaninha de vidro elegante, uma luminária circular, um laptop e um fundo de marca. Ela o chamou de seu novo escritório. Perguntei para onde minhas coisas tinham ido. Ela disse que tinham sido transferidas para a sala de estar por enquanto, só até eu finalizar meus próximos passos. Suas palavras foram suaves, mas decisivas. Troy ficou parado na porta, sem dizer nada. Naquela mesma noite, ouvi movimento novamente. Caixas sendo movidas. Saí silenciosamente e caminhei em direção à garagem. As luzes estavam acesas. Troy estava empilhando caixas de armazenamento. As minhas, etiquetadas com fita adesiva com a letra de Janelle. Algumas marcadas como doação, outras como sótão, algumas sem etiqueta alguma. Ele não parou quando me viu, apenas continuou colando. Seu silêncio era como uma parede. Perguntei a ele se isso estava realmente acontecendo. Ele disse, é melhor seguir em frente. Sem drama. Better to just move on. No drama. Tradução, é melhor seguir em frente. Sem drama. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e fiquei sentada por um longo tempo. Eles estavam tentando fazer com que parecesse limpo, como uma transição, mas parecia um despejo silencioso. Sem papéis, sem discussões, apenas apagamento. Na manhã seguinte, eles convocaram uma reunião de família. Eles não perguntaram se eu estava disponível. Disseram-me para ir à sala de jantar às 10 horas. Sentei-me à cabeceira da mesa, o mesmo lugar onde eu costumava servir as refeições de feriado, onde Troy costumava sentar e balançar as pernas quando menino. Agora ele era um homem de uniforme, braços cruzados, rosto fechado. Janelle colocou um envelope grosso na minha frente. Dentro havia 2 conjuntos de documentos. Um era uma escritura revisada, desta vez com assinaturas atualizadas. O outro era um folheto de uma casa de repouso, dobrado cuidadosamente com um bilhete que dizia, pré-aprovado, pronto para mudança. Pre-approved, ready for move-in. Tradução, pré-aprovado, pronto para mudança. Ela disse que era uma precaução de segurança, que havia conversado com alguém sobre as leis de vulnerabilidade de idosos, que tecnicamente eles poderiam entrar com uma petição no tribunal se eu fosse considerada instável. Ela disse isso suavemente, cuidadosamente, mas soou como um tapa. Olhei para Troy. Ele não se mexeu. Levantei-me. Meus joelhos tremiam, mas não os deixei perceber. Saí da sala e fui para a cozinha. Minha respiração estava presa no peito. Abri a porta dos fundos e saí. O ar atingiu meu rosto como uma verdade fria. Eles não estavam me pedindo para sair. Estavam se preparando para garantir que eu não pudesse voltar. E foi aí que tudo mudou.
Não de um jeito alto, não com gritos ou um prato quebrado. Mas algo em mim clicou. Voltei para o meu quarto, abri a gaveta debaixo da cama e peguei algo que eu não tocava havia anos. Era uma caixa preta, fina e plana, escondida sob antigos arquivos de impostos. Dentro havia um pequeno transmissor, um que eu não usava desde meus tempos de trabalho para o Departamento de Serviços de Proteção. Ainda funcionava. Apertei o botão de teste. Uma pequena luz verde piscou. Então fechei a caixa, coloquei-a na minha bolsa e fechei o zíper. Eu ainda não tinha um plano, mas tinha algo que eles não sabiam, e isso era o suficiente por enquanto. O transmissor não via a luz do dia há quase 2 décadas. Eu o guardava para emergências quando trabalhava para o Departamento de Serviços de Proteção. Ele deveria alertar a linha de investigações internas quando agentes da linha de frente estivessem sob ameaça ou testemunhando abusos dentro do sistema. Quando me aposentei, eles nunca o pediram de volta. A maioria das pessoas nem sabia que esses canais ainda existiam. Eu ainda não o ativei. Apenas o mantive por perto. Os dias seguintes passaram em uma névoa de cálculo silencioso. Eu os observei mais atentamente. Comecei a notar coisas que não tinha notado antes. Telefonemas sutis entre Troy e alguém a quem ele se referia apenas como Capitão Rei. Uma pasta deixada aberta no balcão da cozinha com o rótulo Transferência de Tutela. Uma aba do navegador deixada no laptop de Janelle mostrava o site do escrivão do condado. Não se tratava mais apenas da casa. Eles estavam construindo um processo judicial para remover minha autonomia. Haviam plantado em algum lugar uma narrativa de que eu não era mentalmente estável, que precisava de cuidados, que poderia ser um perigo para mim mesma. Encontrei um envelope endereçado a um advogado local especializado em cuidados com idosos. O endereço do remetente era o escritório de Janelle, mas eu não os confrontei. Ainda não. Em vez disso, fui até a garagem numa tarde e puxei o baú trancado da prateleira de cima. Dentro estavam arquivos que eu não tocava desde os primeiros dias de elaboração de protocolos para unidades de resposta a abuso de idosos. Eu havia coescrito metade dos manuais de conformidade ainda usados por assistentes sociais até hoje. Eu conhecia o processo. Eu conhecia as brechas. Eu sabia como documentar. Comecei a reunir tudo, cada interação, cada conversa. Imprimi capturas de tela das minhas trocas de mensagens com Troy de anos atrás, mostrando que eu havia adicionado originalmente escritura para a procuração médica, não para a propriedade. Tirei fotos dos meus frascos de medicamentos organizados por data. Baixei um vídeo da babá eletrônica que eu mantinha escondida no meu quarto no andar de baixo, que havia capturado Janelle abrindo gavetas e removendo arquivos. Documentei tudo. Uma noite, eu os ouvi na cozinha. Janelle estava rindo. Ela disse a Troy para não se preocupar. Disse, quando eu percebesse o que tinha acontecido, a papelada já estaria arquivada. Disse que os casos de tutela não precisavam de muitas provas se a história fosse emocional o suficiente. Anotei isso palavra por palavra. Foi então que decidi ativar o transmissor. Não foi um gesto dramático, apenas um toque. 1 segundo. Ele alertaria o escritório estadual com carimbo de data e hora e meu antigo código de autorização. Então, esperei. Na manhã seguinte, as coisas aconteceram rapidamente. Troy desceu uniformizado, mas notei que seu crachá não estava preso ao peito. Ele o carregava na mão. Era novidade. Ele disse que tínhamos um convidado chegando. Alguém do departamento disse que era uma verificação de bem-estar. Rotina, apenas papelada. Concordei. 10 minutos depois, uma SUV preta parou. Não era uma viatura. Sem identificação. Depois outra. Depois mais 5. Uma após a outra, silenciosas, precisas. O Capitão Rei foi o primeiro a sair. Ele não sorriu. Perguntou por Troy pelo nome completo, não como colega, mas como sujeito. Janelle apareceu na porta, vestindo um blazer como se tivesse se preparado para uma negociação. Mas, quando o segundo agente entrou e pediu para ver seus documentos de licenciamento e seus formulários de admissão de clientes do mês anterior, seu rosto mudou. Dei um passo para trás, deixei que ocupassem a sala. Sem gritos, sem luta, apenas o som de canetas abrindo e pastas sendo descompactadas. Troy não olhou para mim, nem uma vez, e eu não disse uma palavra porque não precisava. Acordei na manhã seguinte na casa mais silenciosa em que já estive por meses. Nenhum passo acima de mim,
Nenhuma preocupação com o liquidificador, nenhuma ordem para estacionar na garagem, apenas o zumbido suave do aquecedor e os pássaros batendo na janela. As SUVs tinham sumido. As vozes também. Os policiais haviam ficado por quase 3 horas no dia anterior. Eles se moviam em duplas, educados, mas firmes. Uma equipe se concentrou nos documentos de tutela que Janelle havia redigido. Outra revisou o uso recente de bancos de dados do departamento por parte de Troy. Eu não sabia a profundidade daquilo tudo. Eu não queria saber. Acontece que Janelle havia obtido meu histórico de receitas por meio de um sistema de seguro privado usando o número do distintivo de Troy. Ela havia compilado um arquivo sugerindo que eu tinha declínio cognitivo em estágio inicial. Mesmo que eu nunca tivesse deixado de pagar um boleto, uma data ou esquecer um nome na minha vida, eles construíram uma história inteira com meias-verdades cuidadosamente selecionadas. O suficiente para me enquadrar como um passivo, o suficiente para justificar uma assinatura discreta de um juiz. Mas agora essa história estava sob revisão. Ao meio-dia, recebi uma ligação da corregedoria. Uma mulher chamada Raquel falou devagar e com clareza. Ela me agradeceu por usar o transmissor de emergência antigo, disse que ele não era ativado havia anos. Ela me contou que tinham comparado meu código a um perfil de autorização inativo, mas verificado. Disseram que iriam reabrir uma investigação que havia sido previamente selada. Eu sabia o que ela queria dizer. 5 anos atrás, eu havia registrado um boletim de ocorrência contra o próprio Capitão Rey por má administração dos protocolos de proteção a idosos. Ele retaliou cortando o financiamento do nosso departamento. Eu havia mantido registros. Não os havia usado. Mas agora, outra pessoa os havia acessado. Uma auditoria completa estava em andamento. Nada disso mudava o fato de que eu ainda morava na mesma casa com as mesmas pessoas. Troy chegou em casa tarde naquela noite, sozinho. Seus passos eram lentos. Ele passou pelo meu quarto sem parar. Ouvi a geladeira abrir. O micro-ondas apitou, depois silêncio. Janelle nunca mais voltou. No dia seguinte, chegou um aviso. Uma solicitação formal para uma reunião com o escritório de reivindicações de propriedade, listando-me como o atual ocupante em disputa e Troy e Janelle como os transferidos temporários. Essa frase me fez hesitar. Liguei para o número no final da página. A mulher do outro lado da linha reconheceu meu nome. Ela disse que havia uma sinalização no pedido de transferência de título. Algo sobre inconsistências nas assinaturas, datas incompatíveis. Ela disse que congelariam qualquer alteração até que uma revisão completa fosse concluída. Desliguei e fiquei pensando nisso por um longo tempo. A casa ainda era minha, não apenas legalmente, mas fisicamente. Eu havia sobrevivido a ela. Eu a havia nomeado. Cada parede, cada tijolo, cada dobradiça consertada continha pedaços de mim. E percebi algo que não sentia há semanas. Alívio. Não alegria, não vitória. Apenas um alívio silencioso e constante, mas também tristeza. Não por causa da traição que já havia causado seus danos, mas porque eu vi no que Troy havia se tornado. O garoto que um dia se escondeu atrás de mim durante as tempestades aprendeu a se manter firme me apagando. Ele não deixou Janelle fazer isso. Ele a ajudou. Ele escolheu o plano dela. Ele me viu encolher em minha própria casa e nunca estendeu a mão. Eu não esperava mais que ele se desculpasse. Eu não desejava mais que ele explicasse. Eu simplesmente sabia que nunca confiaria nele de novo. Aquela foi a perda final, e eu a aceitei. Os dias que se seguiram passaram em ondas lentas e silenciosas. Troy mal falava. Ele ficava lá em cima a maior parte do tempo, com a porta fechada, o telefone encostado no ouvido. Eu conseguia ouvir fragmentos através do assoalho, reuniões com representantes sindicais, algo sobre licença administrativa, revisão interna. Cada palavra confirmava o que eu já sabia. Seu distintivo não estava mais preso ao peito porque ele não tinha permissão para usá-lo. Janelle não voltou. Ela enviou um mensageiro para buscar suas coisas. 2 caixas grandes fechadas com fita adesiva. Uma delas tinha minha letra na lateral. Antigamente, continha luzes de Natal. Agora, carregava o que quer que ela tivesse reivindicado das gavetas da cozinha. Eu não os impedi. Apenas abri a porta da frente e deixei o homem levá-las. Passei a tarde seguinte na sala de estar. O ar estava fresco e constante.
Pela primeira vez em meses, abri a janela e deixei o vento passar pelo espaço. Ele agitou as cortinas o suficiente para me lembrar que a casa ainda respirava. Então fui até o armário dos fundos e peguei o último arquivo que eu havia escondido. Era a pasta original da propriedade, assinada e autenticada há 20 anos. A escritura continha apenas o meu nome. A emenda de 5 anos atrás, que adicionou Troy temporariamente, havia sido marcada com uma estipulação de que a propriedade voltaria à posse exclusiva após a resolução do meu problema de saúde. Essa cláusula nunca foi acionada porque eu me recuperei em 6 meses. Mas nunca registrei a papelada para revertê-la. Eu havia confiado nele para fazer isso. Esse foi o meu erro. Levei a pasta para uma mulher chamada Altia, uma advogada aposentada de causas cíveis que havia sido amiga do meu falecido marido. Ela morava sozinha agora, dava aulas de direito em meio período e ainda mantinha uma licença para trabalho pro bono. Ela leu a pasta lentamente, página por página. Então olhou para mim e disse que era possível consertar. Disse que a assinatura de Troy na tentativa de transferência havia sido copiada de um formulário de seguro antigo. O tabelião listado não possuía uma licença válida havia mais de 1 ano. O registro só foi aprovado por causa de uma brecha digital que permitiu que a documentação preliminar permanecesse no sistema Clark sem verificação. Em outras palavras, a transferência era anulável e provavelmente fraudulenta. Entramos com um pedido de liminar. Em 1 semana, recebi a confirmação formal. O condado emitiu um congelamento temporário de todas as alterações de título da propriedade, aguardando revisão completa. Troy receberia notificações se tentasse fazer qualquer outra transação. Quando cheguei em casa naquele dia, as luzes do corredor estavam apagadas. A TV estava silenciosa. Troy estava sentado à mesa, ombros caídos e olhos desfocados. Ele não perguntou onde eu estava. Ele não pediu desculpas. Em vez disso, disse que iria se mudar até o final do mês. Sem raiva, sem briga, apenas isso. Eu assenti. Naquela noite, fiz sopa para mim, do tipo que eu costumava fazer quando os meninos eram pequenos: batatas, milho, sobras de presunto. Eu não ofereci nada a ele. Sentei-me à mesa com uma tigela, uma colher, um guardanapo, mas nenhum lugar reservado para ele. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doeu. Ele se instalou em mim como um cobertor, familiar, constante, meu. A casa ainda estava de pé, e eu também. Era final de setembro quando Troy empacotou suas últimas coisas. Ele não fez nenhum anúncio. Ele não pediu ajuda. Um dia, ouvi o som de papelão sendo arrastado pelo chão. No dia seguinte, seu quarto estava vazio. Nenhum passo no andar de cima, nenhuma chave tilintando na porta, apenas silêncio. Não o vi sair. Deixei que ele fechasse aquela porta sem me despedir. A entrada da garagem estava vazia pela manhã. O que restou foi uma casa que parecia silenciosa demais nos lugares errados. Não era pacífica, ainda não. Simplesmente esvaziada, como um teatro depois que a cortina cai. Você fica sentado sozinho na plateia, e o ar ainda está pesado com o que acabou de acontecer. Eu não tentei preenchê-lo. Deixei o silêncio permanecer. Naquela semana, vasculhei cada gaveta, cada pasta, cada canto da casa. Eu não estava procurando coisas para salvar. Eu estava procurando o que precisava ser removido, o que havia sido deixado para trás. Encontrei e-mails antigos que Janelle havia impresso e guardado dentro de suas pastas de trabalho, propostas para transformar a garagem em uma unidade para alugar, planilhas de orçamento intituladas Fase 1 da reforma. Nenhuma delas tinha meu nome. Passei todas as folhas pelo triturador. Eu mesma tirei o lixo. Também havia coisas que não mereciam ser apagadas. Uma foto de Troy quando ele tinha 10 anos, sorrindo torto e sem um dente da frente. Um cartão de aniversário de anos atrás, onde ele rabiscou a palavra herói com marcador azul. Eu não os joguei fora. Também não os deixei em exposição. Coloquei-os num envelope lacrado e guardei-o no fundo do armário. Algumas memórias não precisam ser queimadas. Elas só precisam descansar. Depois que a casa foi limpa, fiquei no meio da sala de estar e me perguntei o que esse espaço deveria se tornar agora que era meu novamente. Não era um showroom, nem um campo de batalha compartilhado, mas algo mais suave, algo real. Liguei para um empreiteiro e perguntei sobre a remoção da parede divisória que Janelle havia colocado perto da cozinha. Ele disse que poderia ser feito em 2 dias, então agendei. Depois fiz algo que não fazia há anos.
Dirigi até os limites da cidade, até um pequeno centro comunitário onde eu costumava ser voluntária antes de tudo ficar complicado. O local foi reformado com novos bancos, paredes limpas e um pequeno jardim nos fundos. Eu me ofereci para dar uma aula, não uma palestra, nada oficial, apenas um círculo semanal para mulheres com mais de 60 anos, um espaço para conversar, escrever, compartilhar como é a vida depois de perdas sobre as quais ninguém fala. Dignidade, espaço, poder. O diretor sorriu e disse, sim. Marcamos a data de início para outubro. No caminho para casa, parei em uma livraria. Peguei um caderno, não para anotações legais, não para evidências, apenas páginas em branco. Eu queria um espaço para escrever sem ser observada, sem me preparar. Naquela noite, cozinhei para mim novamente. A mesma sopa, um pouco mais grossa dessa vez. Sentei-me perto da janela, com o vento fresco tocando meu rosto. Acendi uma vela, não por luto, mas para me lembrar de que esta casa ainda tinha luz. Eu não esperei mais por passos no corredor. Eu não temia mais o que poderia ser tirado. Não havia nenhuma faixa de vitória pendurada na varanda, nenhum anúncio feito à vizinhança. Mas naquele silêncio, algo mudou. Esta casa era minha, e desta vez eu a protegeria de forma diferente, não com raiva, mas com limites, com clareza, com o poder silencioso de alguém que foi apagada e decidiu reaparecer em seus próprios termos. A carta do Conselho de Revisão de Ética chegou na manhã de quinta-feira. Um envelope branco simples, sem selo, sem drama, apenas um relatório dobrado e uma nota curta. O caso de Troy foi formalmente revisto. As conclusões indicaram que suas ações violaram o protocolo do departamento, infringiram a conduta ética em relação a familiares vulneráveis e não revelaram conflitos de interesse. Eles não usaram a palavra demitido, mas não precisavam. Foi informado que a licença administrativa foi estendida indefinidamente, aguardando novas medidas disciplinares. Seu crachá foi desativado, seu acesso aos sistemas foi revogado e foi feita uma recomendação para que ele não fosse reintegrado em nenhuma função futura de intervenção familiar. Coloquei o papel na mesa da cozinha e fiquei sentada ali. Eu não sentia alegria. Eu nem senti encerramento. O que eu sentia era distância, como se a versão de Troy, que um dia me chamou de mãe, não compartilhasse mais o rosto do homem que tentou me apagar. Naquela mesma tarde, tive uma reunião com o cartório. A licença de Janelle foi suspensa enquanto uma investigação é realizada. Várias verificações falsas foram rastreadas até seu escritório em casa. Quando cheguei, a mulher que estava revisando o caso já estava segurando meu arquivo. Ela disse que esse foi um dos exemplos mais claros de manipulação sistêmica que ela já tinha visto. Essa palavra ficou comigo, sistêmica. Não foi apenas um momento cruel. Era uma estrutura, um processo pensado, encoberto pela polidez, suavizado pelo silêncio. Naquela noite, sentei-me no meu novo escritório, a sala de estar recém-pintada e limpa. Nenhuma caixa sobrando, nenhum móvel fora do lugar, apenas uma mesa, um abajur e aquele caderno novo. Abri na primeira página e anotei 3 nomes, Troy, Janelle e o meu. Não por raiva. Eu precisava vê-los juntos, lado a lado, sem distorções. Para me lembrar de que não se tratava apenas de traição. Tratava-se de reconhecimento, de ver claramente as pessoas na sua vida e escolher quais papéis elas podem manter. Na manhã seguinte, liguei para o cartório do condado e pedi para falar com o registrador sobre atualizações da propriedade. Dei a eles o número da escritura antiga e solicitei que o título de propriedade fosse legalmente alterado, removendo todas as partes temporárias e devolvendo a titularidade exclusiva. O atendente na linha fez uma pausa. Então ela disse que o título já havia sido atualizado, de forma discreta, registrado por um assistente que trabalhava no Comitê de Ética de Propriedade. Como parte da investigação, todos os nomes associados foram removidos até que o advogado aconselhasse o contrário. Em outras palavras, era meu novamente, oficialmente. Pedi uma cópia impressa. Ela disse que uma seria enviada pelo correio dentro de uma semana. Quando terminei a ligação, olhei ao redor da sala e senti o peso mudar. Não aliviado, apenas movido. Coloquei-o em um lugar onde eu pudesse carregá-lo sem me quebrar. Mais tarde naquele dia, a equipe do jardim chegou. Eu os havia agendado semanas atrás e pedi uma reinicialização completa. Eles arrancaram as sebes velhas, arrancaram as raízes e limparam o solo. Depois, plantaram cornizos ao longo da cerca, lavanda suave na varanda e um pequeno banco de pedra sob a árvore que Troy costumava escalar.
Fiquei parada na porta e observei tudo se desenrolar como uma memória reescrita não apagada, apenas reancorada. Eu não precisava que os vizinhos entendessem porque as mudanças estavam acontecendo. Eu não devia a ninguém uma versão da história que a tornasse mais limpa. O que aconteceu nesta casa já me moldou. Agora eu estava remodelando o não com vingança, mas com retorno, com raízes, com o lento trabalho de reconstruir algo a partir do que restou. Não se tratava de retomar o poder. Tratava-se de escolher a paz em vez da permissão. E, desta vez, ninguém me pediu para ir embora. Era início de outubro quando recebi um convite do Conselho Consultivo da Prefeitura. Eles ficaram sabendo do incidente, não por meio de manchetes ou fofocas, mas por meio de uma recomendação discreta de alguém da equipe de serviços de proteção. Aparentemente, minha documentação, pela forma como naveguei no sistema, chegou a algumas mesas. Eles me perguntaram se eu consideraria participar de um novo grupo de trabalho sobre políticas de moradia para idosos. Não respondi imediatamente. Eu não tinha certeza se queria fazer parte de algo novamente, mas algo dentro de mim, algo que não se movia há anos, disse sim antes que minha boca pudesse responder. O primeiro encontro foi em um modesto prédio de tijolos no centro da cidade, daqueles com teto baixo e cheiro de café queimado no saguão. Entrei e não reconheci ninguém. Eles eram mais jovens, tinham aparência mais elegante, alguns com tablets, outros com arquivos codificados por cores. Mas eles me ouviram quando falei. Eles pararam quando compartilhei uma página dos meus antigos arquivos de conformidade. Eles tomaram nota quando contei como foi fácil para meu filho registrar um pedido de tutela sem comprovação médica. Eles não me olhavam como uma vítima. Eles me olhavam como se eu fosse uma colega. Já fazia anos que eu não sentia isso. Depois da reunião, sentei-me no carro e deixei o silêncio tomar conta de mim. Não o silêncio da perda ou do recuo, mas o silêncio que vem depois de ser ouvida. Em casa, abri as janelas e deixei o vento fresco passar pelos corredores. O cheiro de tinta nova havia desaparecido. A casa voltou a cheirar a cedro. Fiquei parada na porta do quarto que Troy costumava usar e notei que a luz agora caía de forma diferente e mais brilhante, sem filtros, sem sombra se acumulando nos cantos. Eu não fechei a porta. Deixei-a aberta. Mais tarde naquela semana, organizei meu primeiro círculo de mulheres no centro comunitário. 7 de nós sentamos em semicírculo, cada uma com uma xícara de chá e um caderno. Sem agenda, sem apresentações, apenas espaço. Uma mulher contou que sua filha mudou para um trailer atrás de sua casa sem pedir permissão. Outra falou sobre transferir sua conta de pensão porque seu neto prometeu que ajudaria a administrar as coisas. Ninguém interrompeu. Ninguém tentou consertar. Nós simplesmente ouvimos. Quando chegou a minha vez, não contei tudo a elas. Acabei apenas dizendo isto. Eu costumava acreditar que a família era o lugar mais seguro para descansar. Agora acredito que deve ser o lugar mais seguro para resistir. Naquela noite, depois que cheguei em casa, fiquei lá fora no jardim. Os cornizos criaram raízes rapidamente. Suas folhas já estavam mudando de cor. Passei a mão pelo banco de pedra e pensei em todas as versões de mim que esta casa já teve: uma jovem esposa, uma mãe, uma viúva, uma mulher implorando para ser vista e agora uma mulher que havia parado de mendigar. Não amarga, não fechada, apenas transparente. Fiz sopa novamente, mais grossa agora, com cevada e alho poró. Coloquei uma tigela na mesa. Não havia segunda tigela, nem segunda cadeira. Não olhei para o relógio, não esperei por passos. Em vez disso, sentei-me em silêncio. E, pela primeira vez, pareceu uma presença, não uma ausência como se algo tivesse retornado. Não alguém, mas alguma coisa. Um senso de identidade que antes havia sido engolido por completo e agora estava sentado silenciosamente ao meu lado. Não precisei que ninguém batesse à porta. Eu já tinha voltado para casa. Era uma tarde de quinta-feira quando o envelope chegou. Sem endereço de retorno, apenas meu nome escrito na caligrafia familiar de Troy. O papel estava dobrado cuidadosamente, como se isso pudesse suavizar o que havia dentro. Fiquei em pé perto da pia da cozinha enquanto lia. Cada linha tinha o tom de alguém tentando parecer comedido, talvez até arrependido, mas nunca alcançando o objetivo. Ele disse que estava participando de sessões do programa de bem-estar do departamento, que agora entendia o peso do que havia permitido que acontecesse e que não esperava perdão, apenas que eu estivesse bem.
Não houve pedido de desculpas nem pela papelada que ele assinou pelas minhas costas, nem pelas reuniões para as quais nunca fui convidada, nem pelo olhar que ele me lançou naquela noite na cozinha quando percebi que meu nome estava desaparecendo de tudo que eu havia construído. O que ele me deu não foi tristeza. Era uma distância disfarçada de encerramento. Dobrei a carta e a coloquei na última gaveta da minha mesa, não por sentimentalismo, mas para me lembrar de que até o silêncio pode chegar com uma linguagem educada. Eu não respondi. Naquele fim de semana, a lavanda na varanda floresceu toda de uma vez. Isso me pegou desprevenida. Certa manhã, os caules estavam nus, e à tarde, o ar estava impregnado de perfume. As abelhas vieram em pequenas ondas e eu deixei que elas tivessem espaço. A casa parecia diferente naqueles dias não porque estivesse mais limpa ou mais silenciosa, mas porque não despertava mais expectativas. Eu não prestava mais atenção aos passos nem parava nas portas me perguntando quem poderia entrar. Agora tudo tinha um lugar, até a dor. Uma das mulheres do círculo, Marlene, me convidou para seu aniversário. Nada de especial, apenas bolo, café e algumas mulheres que sabiam como se sentar numa sala sem preencher todo o silêncio. Trouxe barras de limão. Ela sorriu quando me viu e disse que eu tinha mudado. Eu disse que não. Eu tinha apenas parado de esperar para ser salva. No caminho para casa, passei por uma livraria e notei uma pequena placa na vitrine. Um grupo de escrita para idosos começaria em novembro. Reuniões semanais, noites de microfone aberto. Fiz uma pausa e fiquei olhando para o folheto por mais tempo do que o necessário. Não tirei nenhuma foto. Eu não me inscrevi. Fiquei ali parada tempo suficiente para saber que conseguiria, se quisesse. Em casa, abri o caderno novamente. Página 37. Escrevi sobre minha varanda da frente, sobre como ela costumava ser um lugar que eu evitava quando Troy e Janelle sentavam lá. Agora era lá que eu tomava chá todas as manhãs. Escrevi sobre o silêncio à noite, como ele não me pressionava mais, mas me envolvia como algo merecido. Naquela noite, abri a porta da frente, saí e sentei-me sozinha. A rua estava silenciosa. Algumas luzes da varanda brilhavam no quarteirão. Eu podia ouvir uma criança rindo baixinho à distância. Eu não me sentia velha. Não me sentia esquecida. Eu me sentia como se fosse a guardiã de algo sagrado, não da casa, mas de mim mesma. E naquele momento, eu entendi o que havia mudado. Eles não apenas me subestimaram. Eles se esqueceram de que eu havia construído esta vida antes mesmo de tentarem tirá-la. E agora, com ou sem seus nomes, eu continuaria escrevendo silenciosamente, com firmeza, como se fosse minha. Era uma manhã fria quando passei pelo espelho e me vi claramente pela primeira vez em muito tempo. Nem o cansaço, nem os anos. Vi a firmeza em meus ombros, a tranquilidade em meus olhos, a recusa em me curvar. A casa cheirava a alecrim e livros. Um leve traço de limpador de limão velho estava grudado no parapeito da janela, o tipo de cheiro que não exigia atenção, mas lembrava que algo havia sido cuidado. A essa altura, a papelada já estava resolvida há muito tempo. Meu nome era o único na escritura. Os registros da cidade foram atualizados. O jardim em plena floração. O círculo de mulheres no centro cresceu de 7 para 15. E elas não vinham apenas para falar, mas para ouvir, para construir. Troy nunca mais escreveu. Nenhum telefonema, nenhuma segunda carta. E eu não esperei por uma. Alguns silêncios merecem permanecer intocados. Numa tarde de domingo, eu estava na escada dos fundos com uma xícara de chá e observei um pássaro construindo um ninho no toldo acima do galpão. Palha, linha, pedaços de algo azul. Pedaço por pedaço ela carregou sua vida em seu bico e aguardou no lugar que havia escolhido. Não é o lugar mais seguro, mas é o dela. E eu pensei, eu também. Naquela semana organizei o primeiro encontro em minha casa. Nada formal, apenas alguns vizinhos, mulheres do grupo, uma panela de sopa, fatias de torta de pera e risadas que surgiam sem permissão. Ninguém perguntou sobre a casa. Ninguém mencionou o passado. Mas notei como as pessoas se moviam facilmente pelo espaço, como se ele fosse inteiro, como se eu fosse inteira. Mais tarde naquela noite, andei por cada cômodo, passei a mão pelo corredor e apaguei as luzes uma por uma. Quando cheguei ao quarto, parei perto da janela aberta e deixei o ar roçar minha pele. Então sussurrei algo que não dizia em voz alta havia anos. Não vou mais esperar. Não para aprovação. Não para reparo. Não cabe a ninguém desfazer o que foi feito.
Esta vida, por mais marcada que seja, por mais tranquila que seja, é minha. E isso finalmente é o suficiente. Se você já teve que reconstruir sua vida silenciosamente, pedaço por pedaço, depois que alguém tentou apagá-lo, espero que esta história tenha lhe lembrado de sua própria força. Às vezes a paz não chega com alarde. Ela aparece no silêncio que você finalmente consegue escolher. Se alguma parte desta história repercutiu em você, saiba que você não está sozinho. Obrigada por ouvir. De verdade.